Olá, pessoal! Bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. Como vai você? Olá, Cris. Olá, Kátia Gaia. Honra enorme estar contigo. Honra imensa. Toda terça e toda quarta, né, Kátia Gaia? Isso mesmo. Porque hoje é ao aqui vivo. E amanhã na NGT 48.1. Fiquem plugadinhos. Também o reverendo que está aqui conosco vai estar lá também, né, Kátia? Inédito e principalmente voltado ao quê? Ao autoconhecimento e tudo mais. Mas olha, hoje a gente está aqui ao vivo, você pode assistir pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo site da TV Grande ABC, né, Cris? É verdade, mas estamos aqui com uma sumidade, ele é maravilhoso. As pessoas amaram a vez que ele veio aqui, e ele é difícil para vir, pessoal, porque ele é super ocupado e também as pessoas chamam ele demais para um monte de coisa, né, Kátia? Ele tem muitas pautas para fazer fora. Eu digo que ele é uma pessoa assim muito querida. Muito e quando comprometida. ele diz, eu vou, ele fala, ele cumpre. Isso é tão bacana nas pessoas, né? Sem dúvida. E hoje nós estamos aqui com o reverendo Lucas. Você já conhece, maravilhoso. Tudo bem, Lucas? Irmãs. Gratidão pela presença. Honra enorme estar contigo aqui. Gratidão pelo convite. Imagina, uma honra, né? Uma Você honra já pra é remido aqui da casa, a hora que você puder vir, porque eu sei que você tem muito trabalho aí fora. Mas você veio atendendo um pedido também dos seus internautas, dos seus telespectadores, dos seus fãs aí. Eles pediram que você falasse um pouco do exorcismo, porque houve aquele filme Exorcista, isso existe. Explica pra gente, reverendo. Bom, boa tarde para todo mundo que está assistindo. Não é? O exorcismo existe? Sim. E ele não é uma característica da igreja cristã. Na verdade, como tudo no cristianismo, veio com uma herança anterior. Jesus, ele não era cristão, Jesus era um judeu, pelo amor de Deus. Não é? Sim. E a prática exorcista, ela já é prevista no próprio judaísmo, mas também em outras crenças. É verdade. Se nós remetermos aí o xamanismo de 17 mil anos atrás, xamã, né? Que vem aí do extremo norte do planeta, não é? Que significa algo como aquele que enxerga no escuro, né? No dialeto siberiano. A prática xamânica fundamentalmente estava pautada no exorcismo, ou na prática desobsessiva, numa linguagem mais espiritualista, um pouco mais refinada. Agora, a gente precisa entender do que está sendo exorcizado, do que nós estamos falando. Perfeito. Verdade. Aí são outros 500. Quando nós falamos de exorcismo, nós estamos falando do expurgo de um capeta chifrudo, normalmente malhado, porque eu nunca vi coisa igual. Tanto os anjos quanto os demônios são todos malhados. Pô, tem umas imagens de Jesus que eu fico encabulado, eu com essa pança, que parece um Buda da prosperidade, e Jesus todo definidinho. Não é uma coisa... Não, um tridente, com um garfo que vai te espetar num caldeirão eterno? Não necessariamente. Ainda que a pedagogia cristã diga que sim, estamos falando de demônios como entidades permanentemente ruins e trevosas, quando a gente faz uma análise comparativa da religião e metafísica, espiritual, é difícil a gente compreender que um demônio é um demônio para sempre. Verdade. Como que pode o mal ser eterno, tanto quanto o bem? Então a gente cai nessas artimanhas do ego e da dualidade. Né? E a gente tem que compreender também o que é o demônio. Daimon, do grego. Não é? O finado Padre Quevedo, com tudo e por tudo, falava tanto isso. Daimon não existe. Não é? Daimon significa conhecimento. É o ponto de partida que miticamente, a figura mítica de Adão e Eva, quando eles tomam conhecimento de que estão nus, ou seja, tomar conhecimento dos nossos erros, das nossas falhas, que não nos pertencem, pertencem ao ego, não é? A ilusão do eu e do meu. Esse é o sentido original do daimon. Só a partir do Novo Testamento é que a perspectiva do daimon, enquanto conhecimento, e que também fazia uma alusão aos gênios, às figuras multidimensionais que oscilavam entre os mundos físicos e suprafísicos, né? Os chamados djinns do Islã, né? Gênio, etc, etc. Então, só a partir do Novo Testamento é que vai ter uma associação de Satanás
né, que seria o Samael, o anjo caído, Lucifer, o portador da luz, etc, etc, da perspectiva judaica e cabalística, com esses gênios interdimensionais, então necessariamente sendo eles figuras nocivas, né? Mas como a gente não tem muito tempo, lamentavelmente, porque esse programa devia ter 2h30, porque ele é muito bom, elas são maravilhosas. E os convidados também? Também. O que a gente pode entender é que existem vários níveis de exorcismo. E acho que o mais importante deles é o exorcismo da própria pessoa em si. Ela expurgando o que há de mais nocivo e reptiliano nela. Verdade. Tanto é que é verdade que o que nós vamos encontrar em 80%, com todo o respeito, das igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, dos grupos de oração da renovação carismática, e etc, 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 em muitos terreiros de Umbanda, e não estou fazendo isso como um comentário negativo, não. É um diagnóstico até psicanalítico. Em boa parte destes, é um autotranse, né, de um autoexorcismo que precisa acontecer e que precisa ser renovado de tempos em tempos. A cada 3 meses eu preciso tirar o obsessor, o encosto, né? E que recebe várias titulações e nomes, sim, e muitas vezes de forma até injusta. Né? Exemplo, um absurdo, uma igreja evangélica expulsar um Exu, tratando o Exu como essa entidade nociva, um desconhecimento da própria expressão Exu, esfera em Yorubá, e toda a grandeza do que isso compreende, com o espírito obsessor propriamente. Mas aí são várias questões. Né? Mas acho que a predominante é, o exorcismo existe? Existe, até como uma finalidade terapêutica. Agora, o que está sendo exorcizado? É verdade. 80% das vezes, o próprio psiquismo de quem está recebendo o exorcismo. Olha que legal. Fantástico. Fantástico. No filme Constantine. Perfeita. Vamos falar sobre, existe essa condição hoje, a Igreja Católica que é muito vista ligada ao exorcismo, né? Existe nessa proporção, Lucas? Eu não sei se o do filme Constantine, porque claro que ele vai ter alguns atributos próprios do HQ, originalmente, sim, Constantine é um personagem dos quadrinhos, não é? Sim. Assim como Hellboy. Sim. Então, como pano de fundo tem todo um senso místico, cabalístico. Não se esqueçam que logo no começo do filme, quando ele exorciza uma menina de origem mexicana, de origem, sim, latina, ele tenta compreender qual o tipo de entidade que vai ser exorcizada e compreender qual é o selo que vai ser aplicado à entidade. Então ele puxa um chaveiro que tem a medalha de São Bento, tem vários selos cabalísticos, verdade, o selo do Arcanjo, uhum, Miguel, etc, etc. E ele aplica um no espelho. Né? Realmente a Kátia tem toda a razão, a Igreja Católica ela é um baluarte no mundo cristão, até por conta dessa concepção criada na Idade Média. Né? Eu sou anglicano e o anglicanismo também tem uma referência muito grande e muito parecida com a católica romana, até liturgicamente, no modus operandi de um exorcismo. De fato, existe. Agora, se se trata de um demônio, aí no sentido cristão da palavra, de entidade nociva, de planos absolutamente inferiores. Exemplo, então vamos de uma forma prática. O que caracteriza um exorcismo no molde judaico-cristão clássico? A vitória sobre aquele espírito nocivo. É quando o espírito nocivo dá o seu nome cabalístico, o seu nome real. Então aí a gente poderia parafrasear um outro filme, que eu aconselho todos os nossos espectadores a assistirem, O Ritual, com Anthony Hopkins, que é baseado em fatos reais e que inclusive se passa ali com o padre Lucas, que na verdade era Frei Carmelo, o original, que era um médico, inclusive, que vivia no subúrbio de Roma. E no final, sem dar spoiler, mas quando ele dá o nome, o demônio revela o seu nome, ele fala Baal, né? Que também aí exige uma compreensão de quem foi Baal na tradição fenícia, etc. Veja que tem muito do psiquismo da figura humana, não anulando o fenômeno espiritual, mas interferindo no fenômeno espiritual. Né? E nesse sentido, a parapsicologia teria um papel enorme. Ela não anula o fenômeno espiritual, ela explica mecanicamente como o fenômeno acontece. Lamentavelmente, para muitos parapsicólogos, quando você explica sob o prisma físico o processo do fenômeno, você anularia o fenômeno, lendo engano, o fenômeno é ilimitado. É verdade. Né? Então, aí a gente tem que entender que essa paráfrase com Baal também já era algo pré-estabelecido na cultura judaica, que precisava contrapor a cultura fenícia, tida como gentia, tida como pagã. Né? Mas
será que necessariamente quando a entidade está dando esse nome, ou como no caso da famosa Emily Rose, o exorcismo de Emily Rose, que acontece com a jovem Anne, uma menina alemã que come o pão que o diabo amassou na mão de uma série de entidades, não só uma, mas aí o conceito de legião, né? Onde, nas gravações originais ela diz em grego clássico, grego platônico, em latim vulgar, em hebraico e aramaico, que ela era o mesmo espírito que havia assolado Caim, Adolf Hitler, Napoleão e outras personagens maquiavélicas do nosso mundo. Necessariamente, tem como você fazer uma análise literal disso? Se trata desses demônios das profundezas mais profundas dos infernos? Não necessariamente. Pode se tratar de um simples, entre aspas, obsessor ou uma energia nociva que assume essa roupagem. Até, lembra-se, que quem ganha no grito, né? E nos mundos inferiores ganha-se na lei do chicote. É a técnica dos samurais e dos ninjas no Japão medieval. Eu preciso dar um berro, usar uma máscara grosseira, porque eu já tenho 50% da vitória comigo, né? Sim. Ou a própria compreensão do obsediado, a leitura que ele individualmente faz sobre o que está o possuindo, que é comparado àquilo. Querem um exemplo? Tem uma passagem da Bíblia em que Jesus ele cruza o mar e ele vai parar num vilarejo, onde no cemitério do vilarejo estava um possesso, que tão violento que ele era, ele tinha que andar acorrentado pelos pés. E era um trauma, uma situação horrível. E Jesus então pergunta: quem está aí? E esse possesso se auto-refere como legião. E aí Jesus dá um brado e pede que aqueles espíritos vão até a manada dos porcos, que se jogam então nos desfiladeiros, né? Essa compreensão literal fez muitos grupos cristãos entenderem que se tratava o espírito de legião, várias legiões de obsessores, que não precisa necessariamente ser anulado. Mas há uma compreensão também psicanalítica de que o espírito que atormentava aquele indivíduo provinha de toda a carga de adrenalina, de estresse, de maldade social que as legiões romanas imputavam na época da invasão. Sem dúvida. Então, quando ele diz, sou legião, ele está fazendo também uma análise do contexto em que a brecha trincou no subconsciente do indivíduo para que houvesse essa obsessão, que não é necessariamente uma obsessão só de espíritos trevosos, mas uma obsessão de energias elementais, que às vezes mais rústicas, mais nocivas, estão interferindo diretamente na vida daquela pessoa. Nossa, eu estou bebendo aqui nesses conhecimentos, porque ele é maravilhoso. Né? O que é bacana é que você deixa isso muito claro. Eu vou fazer uma pergunta, pessoal, mas ele vai responder depois do comercial, tá? Porque a gente já está chegando no nosso momento de comercial aqui. Ai, meu Deus, vamos para mais 2 horas de programa, vai, por favor. Lucas, a gente vê nos hospitais psiquiátricos muitas pessoas que parecem ser obsidiadas, né? O que você diria sobre isso? Peraí, fica aí plugadinho, pessoal. Não sai daí, o reverendo Lucas vai responder já, após o comercial. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br.
Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Verão chegando, 40 graus, o carnaval tá aí, vem pro Balneário do Chopp. Venha fazer sua festa com a gente, eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets, conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes, Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp pra você. Voltamos aqui ao programa Enigmas e você já sabe, nós temos o nosso canal no YouTube, que é o Cron TV, e lá você vai na sinetinha, se inscreve primeiro, claro, aperta a sinetinha e você sempre recebe o vídeo assim que sobe. Tem vídeos novos praticamente todos os dias. Então, faça parte também das nossas redes. Programa Enigmas no Facebook, Cris de Pascoal, Kátia de Gaia. No Instagram também temos nossos perfis e tem do Lucas, o Reverendo Lucas, que também está lá no Instagram. Reverendo Lucas Oficial. Aí sim. Lucas Oficial. Tem cada mensagem maravilhosa dele. Tem as doideiras lá. Não são muito interessantes. Eu peguei uma essa semana e eu falei, tô roubando. Se tem alguém que eu tenho honra de ter reencontrado nessa vida, é nosso querido. A recíproca é verdadeira, minha irmã. Nós queremos a resposta. A resposta. Os manicômios, né? Manicômios. Sabe que eu fui capelão voluntário do Hospital da Polícia Militar por alguns meses, lá na Avenida Nova Cantareira. E por ser psicanalista, uma das minhas áreas de atuação foi exatamente na ala psiquiátrica. E, com certeza, vocês querem ver um reduto de parapsíquicos? Vão num hospital psiquiátrico. É onde vocês mais vão encontrar. Em escolas de pessoas especiais, de autistas e hospitais psiquiátricos. São os dois redutos. Agora, falando um termo mais espírita, acredito que os nossos espectadores vão ficar tão chocados de verem um padre, né? Quer conhecer médium? Vai num manicômio. É verdade. Né? A linha entre o parapsiquismo, ou mediunidade, ou sensibilidade espiritual, como preferirem chamar, e loucura... É borderline. Tudo. É uma viradinha, assim... Muito bem leve, muito tênue. sutil. É muito leve. Né? Assim como entre a espiritualidade e a fantasia. Eu fico vendo muitos dos personagens de HQs. Meu pai era viciadíssimo em HQs, né? E eu fico vendo como muitos deles talvez tenham sido percepções espirituais dos seus criadores sobre personagens de eras imemoriais, mas que não tendo esse entendimento, vagaram pelo mundo da imaginação, da fantasia, do entretenimento. Entretenimento, né? Mas é muito tênue, é tudo muito tênue. Poderíamos dizer que uma doença psíquica é uma mediunidade não cuidada. É um parapsiquismo não cuidado. Tanto é verdade que Jesus vai dizer, eu vim para os sãos, para os doentes, não para os sãos. É para isso que o médico vem. E em vários casos, a gente vai ver nos redutos religiosos, pessoas que justamente estão tão adoentadas espiritualmente e que, em vez de quererem a cura, permanecem alimentando as suas doenças, quando a religião, ela, em vez de se propor a ser um fenômeno de cura terapêutica, mas sim uma alimentadora, uma mantenedora dessas doenças oriundas da espiritualidade mesmo. Infelizmente, né? dá mais dinheiro, né? Dá mais dinheiro, você garante a cura do câncer. Para que você vai procurar a cura do câncer se é mais rentável você ter a pessoa? Podemos lembrar até de Joana d'Arc, do parapsiquismo que ela tinha, né? Nossa. Mas aí a gente pode ter vários casos. Vários são. Joana d'Arc, que tinha visões meteóricas de Cristo sangrando, né? E cobrando ela pelo fenômeno da guerra. Francisco de Paula, Assis também. Francisco de Assis, profundamente parapsíquico,
né, desse fenômeno de falar com os animais, nós temos Saint Kevin, que foi um irlandês do século VIII, temos São João Gualberto, e olha, o Francisco de Paula, ele viveu 200 anos depois de Francisco de Assis, ele se encontrou com Francisco de Assis, Francisco de Assis apareceu para ele. Francisco de Paula dominava o fogo, as salamandras, ele pegava as salamandras, andava, foi conselheiro do rei Luís XIV, na França, apesar dele ser um calabrês, e outros tantos fenômenos. E aí, se a gente comparar com textos, por exemplo, do budismo Mahayana, né, tanto de tradição Vajrayana quanto Mahayana, vários fenômenos na yoga clássica, não é? Verdade. Exatamente igual, são pessoas com a glândula pineal descalcificada. O próprio Rasputin também. Um grande conselheiro do Czar, ele era um parapsíquico. Né? E que, na minha humilde opinião, ele foi uma vítima do sistema. Foi. Hoje a história já começa a reescrever e falar, caramba, ele não era o vilão, né? Ainda que até os contos pintaram ele como porque ele era um guru de uma gestão que era, entre aspas, opressora, que era uma gestão imperial, mas também o comunismo que veio em seguida num golpe bolchevique não foi tão bonzinho assim. Então, é a história do cangaço. Era todo mundo santo e todo mundo demônio. Por essa razão, meninas e os nossos espectadores, é que eu não consigo entender que mesmo nas esferas espirituais, até as mais inferiores, vamos considerar que Buda fala que tem 8 infernos, né? A roda de Sansara é composta pelo nosso mundo, 8 infernos e 8 céus. O Nirvana é o que transcende a isso tudo, né? E Allan Kardec decodifica as 9 ordens de espíritos, etc. Mas até o mais brutal dos seres, a mais reptiliana das criaturas da primeira dimensão, elas são convidadas à evolução. Sem dúvida. Senão não existe misericórdia. Perfeito. Senão esse Deus que é compaixão, esse Deus que é amor, ele já não existe. Verdade. Falou tudo. Nossa, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu acho que essa pergunta ela vale também um programa. Bora. Vamos falar de casas mal assombradas. Vale um programa. Não é? Vale um programa. Mas também fala aí, vamos exorcizar essa casa, porque tem casas doentes. Sabe que um dos primeiros exorcismos que eu fiz na minha vida, na época eu estava ligado ao bispo que havia me ordenado padre e que mais tarde me sagrou bispo anglicano, que foi Dom Joé Souza Torres, que está assistindo, um abraço para ele, lá de Taboão. E a gente tem todo um protocolo para exorcismo, tem que pedir autorização para o bispo, tem que ser diagnosticado o processo. E essa foi uma das razões pelas quais eu me especializei em psicanálise, depois de me formar em teologia. E foi numa casa, no Jabaquara. Opa. E foi tão intenso isso estamos falando do ano de 2008, por aí, que, de fato, como em filme, tinha uma cruzinha pendurada assim no quarto de uma das crianças, e quando eu entrei com água benta, a cruz caiu, ficou de ponta cabeça, e a criança se debatendo na cama em seguida, com manifestações de pesadelo. O ambiente, ele absorve tanto quanto a energia, tanto quanto um corpo, tanto quanto uma consciência, porque a energia é limitada, o átomo ele está contido em tudo. Se nós lermos o Limite Zero, né, do Joe Vitale, uma das primeiras experiências que ele tem com essa sabedoria transcendente do Havaí é justamente um psiquiatra havaiano batizando a sala onde eles estavam. O nome dessa sala é Esther, ela está tão chateada porque ninguém agradece ela pelo que ela oferece. O ambiente, ele aclopa energia. As paredes, literalmente, têm ouvidos. Se a gente parte do princípio que o átomo está presente em tudo. E não só isso, tem um detalhe importante, cá. A gente tem que avaliar o local, as fundações, principalmente nos dias atuais, em que, com certeza, na base desse estúdio, se a gente descer uns 30, 40 metros, a gente provavelmente vai ver instalações ou bases de construções muito anteriores. Então, nós estamos vendo literalmente sobre um tapete de concreto que agasalha sociedades, civilizações. Eu poderia contar, até num outro programa, uma experiência que eu tive pessoalmente com uma casa que eu morava, que nada na minha vida rendia, nada, não ia. Para quem não sabe, um padre na igreja anglicana pode ser casado. Sou casado, tenho 2 filhas, e era só conflitos em casa, minha esposa, uma tensão enorme, até que, num outro momento, a gente pode conversar sobre isso, eu vim a saber que aonde eu morava tinha sido um cemitério de judeus, no Tucuruvi, que tinham migrado da Segunda Guerra Mundial e trabalhavam em plantação de laranja na região.
um vizinho obcecado, que por sinal era professor de geografia, quando soube a informação, foi atrás e comprovou que de fato houve essa presença de judeus lá, então tudo batia, provavelmente eles estavam enterrados ali. Foi a gente sair para o quarteirão do lado, a nossa vida andou. Olha isso. Então o local, o sistema de encanamento, ele gera câncer, isso não é piada, né? Não é... Então, o local, ele também, o Feng Shui, então, o Peng Po, o Feng Shui, está aí que nos permite provar isso, né? Então, o local, ele é muito importante. Para vocês terem uma ideia, a cidade de São Paulo, desde sempre, os índios guaranis, tupis, tupinambás, guarus, carijós, sabiam que, por exemplo, o Anhangabaú era um local totalmente nocivo. Não se faça nada aqui. Ele falava para o homem branco, que eles chamam de Juruá, boca cabeluda. Não chega lá, a onça não vai beber água lá, o cervo não vai lá. Lá tem um nhanha, um gênio protetor das matas. Ele tomou aquele lugar, é dele. Mas dito e feito, onde está todo o colapso da cidade de São Paulo? Cracolândia, a própria corruptibilidade da prefeitura, está tudo lá. Recentemente a Sabesp foi fazer um exame no rio canalizado em Anhangabaú, descobriu que a água é tão ácida, que não tem peixe, não corre nada, vida nenhuma lá. Então, são esses sinais do deserto, né, que estão presentes em tudo e que se estabelecem nas fundações, nas casas e que geram karmas para famílias inteiras. Você vai voltar, hein? Você já é só vocês falarem quando. Vai marcar com a Cátia imediatamente, por favor. Eu só vou fazer uma pergunta do internauta, que a gente só tem 3 minutinhos aí. Ai, que pena. Quem é Lúcifer? Luciferum. Lúcifer, eu acredito que ele vai muito além de um anjo caído, tal qual Samael. Lúcifer é a personificação do ego, é a personificação do eu e do meu. Não é? Todos nós somos portadores da divina luz, é isso que nós somos por essência e por natureza. Mas criamos a expectativa de que essa luz é nossa, é intransferível e irrevogável. Né? Ela nos pertence e a mais ninguém. Foi essa confusão que a personagem mítica, por assim dizer, de Lúcifer, criou quando se torna zelador da tocha da divindade, né? Ah, não, eu não preciso me tornar um com o absoluto, eu posso tomar o topo do absoluto. É o que o ego faz, é a origem de todos os conflitos. E eu vou falar uma coisa para vocês, encerrando. Eu acredito muito nos seres das estrelas, você sabe disso. Ninguém vai explicar senão a temática ufológica. Falávamos sobre isso com o Carro e o reverendo Nelson. Shiva, o próprio Jesus Cristo, Buda, etc, etc. Ou no xamanismo Bum do Tibete, eles falam de Turpa Shinraba, 17 mil anos, que chegou no noroeste tibetano, reconduzindo a sociedade local para outros termos. Então, essa é uma das razões que, com certeza, seres de dimensões superiores estão tentando nos colocar aqui nesse planeta. Sua capela. Faça o convite para o pessoal por favor, seu trabalho. Rua Silvio de Moura, 37, na Parada Inglesa, 200 metrinhos da estação Parada Inglesa do metrô. Só verem no Instagram, Anglicanos com Maria Oficial, missa todas as quartas-feiras às 20 horas com mantra, tambor tibetano, flauta xamânica, Ho'oponopono e a sala terapêutica, onde a partir das 18 horas nós fazemos vários atendimentos, mochoterapia, cristaloterapia, radiestesia, acupuntura, enfim, gratuitamente para todos. E casamentos maravilhosos. Casamentos maravilhosos. Quem quiser 3 a 13 casamentos todo fim de semana. Somos eu, o reverendo Nelson, que está aqui, temos o reverendo Felipe, reverendo Tom, que por sinal é aqui de Santo André. Aliás, a gente está mais aqui no ABC, né, reverendo Nelson, do que em São Paulo. Olha então seus contatos, né, pra gente. Por favor. @reverendo Lucas Oficial no Instagram, www.reverendolucas.com.br, www.anglicanoscomaria.com.br ou 11 95297 2824, que é o zap da capela. O Rodrigo está lá para responder vocês. Gratidão pela presença. Já fica o convite para o próximo programa. Vocês mandam, vai ser uma honra para mim. Gratidão, uma honra estar contigo aqui. Gente, obrigado. Desculpem qualquer coisa. Imagina, gratidão, você deu uma aula de conhecimento. Pessoal, é assim aqui no Enigmas, né, Kátia? Aqui você vê o invisível. Ouve o inaudível. E acessa o que dizem que é impossível. Então vem com a gente aqui nessa jornada. Até o próximo Enigmas, pessoal.